Vamos conversar hoje sobre uma tecnologia que parece coisa de ficção científica, mas que já é uma realidade nos hospitais: o PET scan. A grande sacada dele é que não é só uma fotografia dos órgãos. Ele mostra o que esses órgãos estão fazendo em tempo real, revelando toda aquela atividade invisível que é fundamental para a nossa saúde. Certo, então o que vamos ver hoje? Primeiro, o que é exatamente o PET scan? Depois, vamos entender o passo a passo de como ele funciona. Vamos falar também sobre a precisão do PET-CT, suas principais aplicações na medicina e, para fechar, sobre a segurança e a física, bem, surpreendente por trás de tudo. Bom, vamos começar pelo básico. O que será que torna o PET scan tão especial, né? Qual é a diferença dele para um raio-x ou para uma tomografia computadorizada? Exames que a gente ouve falar com muito mais frequência. A grande diferença, a palavra-chave mesmo, é funcional. Pensa assim, um raio-x, por exemplo, mostra a estrutura de um prédio, a arquitetura. Já o PET scan, ele mostra onde as luzes estão acesas lá dentro, qual sala está consumindo mais energia. Ou seja, ele revela a atividade. Ele basicamente cria um mapa de como o nosso corpo está consumindo energia. Fica bem clara a distinção, não é? A tomografia computadorizada, a TC, é tipo uma foto super detalhada da estrutura. Ela mostra como os tecidos são. Agora, o PET scan é outra história. Ele é como um vídeo ao vivo, mostrando como esses mesmos tecidos estão funcionando. É exatamente a diferença entre olhar um mapa estático de uma cidade e ver o trânsito fluindo nesse mapa em tempo real. Ok, então já entendemos o que ele faz. A pergunta natural agora é como? Como isso é possível? E a resposta é bem fascinante, porque envolve uma mistura de biologia, química e até um pouquinho de física bem avançada. O processo todo pode ser resumido nestes 5 passos. Tudo começa com a injeção de uma substância especial, um radiofármaco. Essa substância então começa a emitir partículas bem específicas. Essas partículas acabam colidindo e se aniquilando, o que libera um tipo de sinal. Esse sinal é detectado pelo aparelho, que usa essa informação para reconstruir uma imagem 3D completa. Essa substância é o chamado radiofármaco. O mais comum é o FDG. Imagine o seguinte: é basicamente uma molécula de açúcar, de glicose, com um pequeno marcador radioativo grudado nela, o flúor 18. E por que açúcar? Porque células muito ativas, como as de um tumor, por exemplo, são famintas por açúcar. Então elas absorvem esse FDG com tudo, concentrando esses marcadores. É isso que faz com que elas, digamos, brilhem no exame. E é aqui que a física da coisa fica espetacular. Aquele flúor 18 é instável, então ele emite uma partícula chamada pósitron. E o que é um pósitron? É a antimatéria de um elétron. Essa partícula de antimatéria viaja uma distância minúscula, coisa de milímetros, até que encontra um elétron ali nos tecidos do corpo. E quando matéria e antimatéria se encontram, elas simplesmente se aniquilam. E o resultado dessa aniquilação é o segredo de tudo. Essa colisão transforma a massa das partículas em energia pura, na forma de 2 fótons gama de alta energia. O mais importante é que eles disparam em direções perfeitamente opostas a 180 graus um do outro. O aparelho do PET é um anel cheio de detectores e ele é programado para registrar apenas os pares de fótons que chegam exatamente no mesmo instante. Com isso, ele consegue traçar uma linha reta e calcular com uma precisão incrível onde exatamente aquela aniquilação aconteceu. Essa busca por precisão nos leva ao que é o padrão ouro da tecnologia hoje em dia. A gente ouve muito falar em PET scan, mas na prática quase todos os exames são, na verdade, PET-CT. Por que isso? A resposta é simples. É a união do melhor de 2 mundos. A ideia é a seguinte: o PET sozinho é ótimo para mostrar o que está acontecendo, onde tem alta atividade, mas ele não é tão bom em mostrar exatamente onde isso está. Já a tomografia computadorizada, o TC, faz o contrário. Ela dá um mapa anatômico super detalhado do corpo, mas não mostra a atividade. O que o PET-CT faz? Ele funde as 2 imagens. É como pegar informação de atividade do PET, que seria um ponto no GPS, e colocar em cima do mapa de rua super detalhado do TC. A localização fica perfeita. E com toda essa precisão, em que áreas da medicina essa ferramenta realmente faz a diferença? Vamos ver agora onde o PET scan se tornou praticamente indispensável.
As aplicações são muitas e bem importantes. Na oncologia, que é o uso mais comum, ele é fundamental para detectar tumores, para ver se o câncer se espalhou pelo corpo e também para checar se um tratamento está funcionando. Na neurologia, ele ajuda a identificar padrões de atividade no cérebro que podem indicar doenças como Alzheimer ou encontrar a origem de crises de epilepsia. E na cardiologia, é usado para avaliar a saúde do músculo do coração, por exemplo, depois de um infarto. Para a gente finalizar, vamos tocar em 2 pontos que sempre geram bastante curiosidade. Primeiro, a questão da segurança. E segundo, vamos voltar a falar daquela ciência incrível, quase de ficção, que faz tudo isso funcionar. É natural ter preocupação com a radiação, mas é importante saber que a dose usada num PET scan é considerada baixa. O material radioativo, o flúor-18, tem o que chamamos de meia-vida curta, de mais ou menos 110 minutos. O que isso quer dizer? Que a cada quase 2 horas, a radioatividade dele cai pela metade. Então, em pouco tempo, ele se torna inativo e é eliminado do corpo de forma natural. E para fechar, vamos voltar ao fato que talvez seja o mais impressionante de todos. O PET scan é uma aplicação médica do nosso dia a dia que usa antimatéria. É isso mesmo. Cada imagem que o aparelho gera é construída a partir de milhões de pequenas aniquilações entre matéria e antimatéria acontecendo dentro do corpo de uma forma completamente segura e controlada. É um exemplo perfeito de como o conhecimento da física mais fundamental pode ser transformado em ferramentas poderosas que ajudam a salvar vidas.